Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vim mostrar pra vocês os 14 livros que eu favoritei em 2025. Esse é o vídeo de melhores do ano, tá saindo em março, um pouquinho atrasado eu sei, mas já que eu voltei a postar no canal, né, eu quero postar tudo que eu li ano passado, os melhores e os piores livros. Também vou falar sobre as metas nos vídeos que vão sair ainda essa semana. E foram 14 livros, né, que eu favoritei, de gêneros variados, então vocês vão ver um pouco de tudo aqui. E eu não vou fazer uma resenha super completa pro vídeo não ficar enorme. Em breve vai sair resenha de todos eles aqui no canal. Então bora começar, porque senão esse vídeo vai ter 3 horas e meia. Vocês sabem que eu gosto de falar, né? E o primeiro deles é Violeta. É um livro fantástico. A gente acompanha a vida da Violeta de 1920 até 2020, né? Desde a gripe espanhola até a pandemia que teve em 2020. E, gente, a vida dessa mulher acontece muita coisa. Ela passa por vários acontecimentos históricos, né? Um deles foi a ditadura no Chile, então a gente conhece mais sobre tudo o que estava acontecendo lá e também como que ela levava a vida, porque na época a mulher não tinha muita voz, né? Ela não podia fazer muita coisa, então a gente vai acompanhar tudo o que acontece com ela. Em várias partes aqui a gente vê que ela é uma mulher à frente do tempo dela, mas ela era impedida de fazer certas coisas por conta da sociedade. A Violeta foi uma mulher muito cativante, eu gostei demais dessa personagem, acompanhar toda a trajetória dela, tudo o que aconteceu. Ela passou por muita coisa, muitas situações difíceis, mas eu vejo ela como um símbolo de força e de uma mulher real, que também tem seus defeitos, né, não é uma pessoa perfeita. E é um livro, gente, que eu recomendo muito. Foi o meu primeiro livro da Isabel Allende e eu acabei me apaixonando por essa autora, então vocês vão ver muito mais dela ainda esse ano. O segundo, um nacional, Ainda Estou Aqui. Eu vi muito burburinho, né, muita gente falando sobre o livro e sobre o filme, nem se fala, né, gente? Tava todo mundo comentando sobre. Eu fiquei extremamente curiosa pra ler primeiro. Eu confesso que até hoje eu não assisti o filme. Eu tenho um problema pra assistir as coisas. Eu acabo esquecendo, eu demoro muito, porque todo o tempo livre que eu tenho, eu opto por ler. E aí acaba que eu esqueço, mas eu vou consertar essa falha, tá? Muito em breve eu vou assistir o filme também, mas o livro, ele é sensacional. Ele é, obviamente, muito pesado pelo tema dele, né? Vai se passar na época da ditadura. E a gente vai acompanhar tudo que a família passou com o desaparecimento do Rubens Paiva. E tem umas cenas aqui que, caramba, eu achei muito pesado. Eu fiquei bem... Não é comovida a palavra, sabe? Eu fiquei enjoada em algumas partes, porque... tem as cenas em que a gente sabe tudo o que acontece com ele, é muito difícil de digerir, de saber que muitas pessoas passaram por isso, e a família numa angústia, sem saber o que estava acontecendo, sem saber se ele ia voltar para casa ou não, o que ia acontecer com eles também, né, porque não foi só o Rubens que foi afetado, que sumiu, ele desapareceu, mas a família também passou por algumas coisas, e é um livro também muito bem escrito, a escrita é sensacional, e a gente acompanha aqui que a mulher dele, que eu esqueci o nome, Eunice Paiva, ela tá com Alzheimer, então o filho narra um pouco dessa vida dela agora, né, no presente, pra depois contar pra gente a história lá do passado. É um livro sensacional, mas saiba que tem cenas bem pesadas por conta do tema, né, então eu recomendo muito, mas se você não tiver estômago, talvez não seja uma leitura muito boa pra você. Antes de mostrar o terceiro livro pra vocês, gente, só pra avisar que eu tô falando o primeiro, o segundo, o terceiro, mas não é ordem de mais favorito pro menos favorito não, tá? É ordem de leitura durante o ano. O primeiro que eu favoritei até o último, porque eu nem saberia colocar em uma ordem, eu nunca consegui fazer isso, ainda mais por serem temas e gêneros muito diferentes, não dá, tá? Eu só coloquei por ordem de leitura mesmo. Então, o terceiro é As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. Essa minha edição aqui, ela é da Tag, então ela tem uma jacket e a capa dela é assim. Eu acho essa edição muito bonita, gosto muito. E eu comprei porque... eu comprei numa caixa separada, avulsa, né, porque já tinha sido lançado pela Tag, e eu não tinha visto que seria lançado aqui, e aí resolvi comprar uma caixinha avulsa deles, na época eu assinava, e gente, esse livro é surreal. Eu fico completamente em choque com a inteligência do autor de escrever um negócio desse, porque o livro, ele é de uma complexidade pra você pensar pra escrever, que eu não sei como ele teve essa ideia, tá? Aqui a gente vai acompanhar um homem que ele vai acordar todo dia numa casa, né, ele tá numa mansão ali que tá tendo um evento, né, que a estrela é a Evelyn Hardcastle, e ela é assassinada. E todo dia que ele acordar, ele precisa descobrir quem foi que fez isso, quem é o culpado. Só que todo dia ele acorda num corpo diferente. E aí você vai acompanhando
ele tentando primeiro entender o que estava acontecendo e depois ele tentando desvendar todo esse mistério. Só que, gente, é um nível de organização que esse cara tem que ter para poder lembrar quem ele era no dia anterior e às vezes ele tem que falar alguma coisa que vai mudar o dia seguinte. Cara, esse livro é muito louco, mas ele é muito inteligente, por isso eu favoritei. Porque, assim, esse autor, ele tá de parabéns. A escrita eu achei super fluida, eu fiquei muito envolvida, apesar de ser um livro, né, bem grandinho, mas é uma história sensacional. Se você tiver oportunidade, leia. Eu não sei se tem e-book dele, né, mas se você achar, vale muito a pena ler. E o quarto livro, ele é um clássico. Eu tô falando de Tubarão. A minha edição é essa do Círculo do Livro. Eu sou apaixonada nessas ediçõezinhas. Eu fiz questão de que fosse nessa que eu fosse ler. Eu não tinha visto o filme, tá, gente? Se eu vi, eu era criança, porque eu não lembro de nada. A única coisa que a gente sabe que é meio óbvio é que tem um tubarão ali matando algumas pessoas. Mas a história, ela vai muito além disso. Porque tem muito aquele clima de cidadezinha, aí tem algumas fofocas, algumas coisas envolvendo algumas famílias. E aí a gente começa a ver que esse tubarão vai atacar algumas pessoas. E essa cidade em que se passa a história, ela depende do turismo. E aí começa a ter esses ataques, é claro que os turistas não vão. Então a cidade, ela tá ameaçada de fechar, vamos dizer assim, deixar de existir, porque não vai ter como o pessoal se manter ali. E aí o que acontece? A polícia e a prefeitura tentam dar uma abafada no caso para os turistas não deixarem de ir, só que a coisa vai piorando. A coisa só piora porque o tubarão vai atacar mais pessoas, a notícia vai circular, e aí a cidade, de qualquer jeito, já não vai ter mais ninguém, porque ninguém vai ser maluco de ir passar férias no lugar com risco de morrer, né? E aí a gente vai acompanhar também a vida de outras famílias ali, né, como eu falei. E, gente, é muito fofoca de cidadezinha, tá? Tem várias coisas que acontecem. Tem umas intrigas ali no meio que torna o livro muito mais interessante. E eu não esperava que eu fosse gostar tanto, achei que era uma história simples, mas eu amei. Eu acho que vale muito a pena. Se você não leu ainda e só assistiu o filme, eu acho que vale a pena assistir. Até porque e depois eu assisti o filme e tem algumas coisas bem diferentes. Agora o quinto eu li em e-book e foi Conclave. E, gente, eu li na época perfeita, porque eu li bem na época em que estavam decidindo qual seria o próximo Papa. Eu achei que tava na vibe perfeita, porque o livro fala exatamente sobre isso, né? No livro vai ter o falecimento do Papa e eles vão entrar ali naquela reunião deles, né, o conclave, eles vão ficar isolados para decidir qual vai ser o próximo papa. Só que não é tão simples assim. Tem várias intrigas que acontecem ali, alguns escândalos de alguns cardeais. Então, assim, é um livro maravilhoso porque ele tem fofoca, ele entrega intriga, ele entrega vários segredos ali que estão escondidos, que às vezes você acha que a pessoa ali, ela é perfeita, né? Tinham pessoas ali que eram perfeitas pro cargo, até você descobrir o que ela estava escondendo. E a escrita sensacional. O livro é super fluido e eu acho que o que melhorou ainda, que fez eu amar mais o livro, foi justamente o fato de ter lido na época em que estava acontecendo isso aqui também, né, a decisão de quem seria o próximo Papa. E eu acho que eu li o livro e um dia depois decidiram qual era o Papa aqui. E eu adoro ler esses livros assim sobre esses assuntos. Inclusive, se vocês tiverem mais indicações sobre esses temas, deixem nos comentários, tá? Porque eu não tenho tanta facilidade de achar. O sexto livro é um livro que eu enrolei muito pra ler, tá? Eu comprei na época que tava no hype e eu não li. Eu deixei guardado aqui e, gente, o livro é maravilhoso e eu tô falando de gente ansiosa. Esse livro é surreal. Eu gostei muito da escrita desse autor. Pelo que eu vi, ele aborda temas bem parecidos com esse livro. Ele escreve de um jeito em que ele vai falar sobre sentimentos, sobre a personalidade de algumas pessoas, por que elas são daquela maneira, sobre ansiedade, enfim. E aqui a gente vai acompanhar uma pessoa que ela vai tentar fazer um assalto, só que dá tudo muito errado. Ela vai se esconder num apartamento em que tem um pessoal fazendo visita pra comprar o apartamento. E ela vai fazer todo mundo de refém. São 8 pessoas presas nesse apartamento. E eles vão ficar por muito tempo ali. E aí a gente vai acompanhar o desenrolar de toda essa situação. A gente vai entender o que levou essa pessoa a cometer o crime. A gente vai conhecer mais cada pessoa que tá ali visitando o apartamento. E a gente vê que, às vezes, os problemas que a gente tá passando não são só nossos, sabe? Não é só com a gente que tá acontecendo. Cada um tá passando por alguma coisa diferente. Todo mundo tem um problema a ser resolvido. E é muito legal, porque todo mundo ali tem a sua própria personalidade. Então eu gostei muito de todos os personagens. Eles são cativantes, alguns meio irritantes, mas depois a gente entende por que eles são daquela maneira. Cada um tem a sua justificativa. E o final, gente, eu não estava esperando pelo final. Assim, eu fui feita de boba, tá? Porque eu imaginei uma coisa e era outra completamente diferente. E
Eu gostei muito, essa escrita desse autor é muito aconchegante, sabe? É muito acolhedora. Você se identifica com muitas das coisas que ele fala, porque eu acho que são problemas que todo mundo passa, ou já passou, ou vai passar. E deixa uma lição muito importante pra gente, que às vezes a gente dá importância pra coisas que não valem tão a pena assim. O 7º livro é um romance, mas ele é um romance diferente, porque ele vai falar muito mais sobre amor próprio do que sobre qualquer outro tipo de amor. E eu tô falando de Como Arruinar um Casamento. Gente, esse livro, ele me pegou de um jeito, porque eu não pensei que eu fosse gostar muito dele, porque eu achei que fosse ser só mais um romance ali, tranquilinho, que eu gosto de ler, né, pra intercalar entre suspenses e coisa mais pesada que eu leio, eu coloco um romancinho. Só que esse aqui, gente, ele é totalmente diferente de qualquer outro romance que eu já li. Porque aqui a gente acompanha a Phoebe. A Phoebe, ela tá muito feliz no relacionamento dela. Na verdade, ela meio que tinha uma vida estável. E tudo ruiu quando ela descobriu que o marido dela tava com a melhor amiga. Olha que coisa boa de se descobrir, né? E aí ela resolve ir pra um hotel, porque ela vai ter um último dia ali nesse hotel, que ela sempre quis ir, mas ela nunca ia, porque o marido não queria ir. E ela deixava de fazer as coisas porque ele não queria, né? E ela vai ter um último dia porque ela decide se desviver. Só que ela chega lá, tá tendo um casamento. O hotel, ele foi todo fechado pro casamento, e as pessoas que estão hospedadas são os convidados, a noiva, o noivo, a família. Ela é a única que tá ali destoando. Então, quando ela chega, né, ela já tinha feito a reserva, a noiva fica assim, mas eu já tinha fechado o hotel, o que você tá fazendo aqui? A partir daí vai surgir uma amizade completamente improvável, porque elas são pessoas diferentes, né? Elas têm personalidades muito diferentes e elas estão passando por problemas diferentes, situações diferentes. E, gente, o livro é um quentinho no coração. A gente acompanha uma mulher resgatando o amor próprio. Ela aprende, de novo, a descobrir o que ela gosta, a se divertir sozinha, sabe? A gostar da própria companhia. Uma coisa que ela escreveu, logo no início ela falou que ela não suportava viver sozinha e ela não entendia como tinham pessoas que conseguiam. Ela achava isso horrível. E no final ela entende por quê. Se você tá sempre em busca da companhia de alguém, você tem que estar sempre cheio de pessoas à sua volta, e você não consegue ficar sozinho, isso significa que você não se suporta. E a gente tem que aprender a ser sozinho, porque uma hora ou outra a gente vai ficar sozinho. Sabe, não dá pra você ser cheio de pessoas o tempo inteiro. E ela aprende várias lições. É muito legal. Tem vários personagens secundários aqui também que vão fazer parte desse amadurecimento dela, dessa evolução dela. E são personagens muito cativantes. Também tem algumas coisas ali do passado de cada um que a gente vai ver, né? Que cada um tem seus problemas, seus traumas, coisas difíceis que eles tiveram que enfrentar. E é um livro maravilhoso, super recomendo. Bom, se tá no Melhores do Ano, é claro que eu recomendo todos os livros que estão aqui, tá? Então, se você tá procurando recomendação, já aproveita esse vídeo, salva tudo, porque eu tenho certeza que algum você vai gostar. E, gente, o 8º e o 9º livro, eu acho que, assim, só eu não li, tá? Eu tô realmente no show dos atrasados, eu perdi o time, mas estou tendo o privilégio de ler pela primeira vez, que é Jogos Vorazes e Em Chamas. Gente, por que eu não li antes? Na adolescência, eu não sei por que eu não conhecia essa trilogia, eu não ouvia muito falar. As pessoas da minha volta ali estavam lendo outra coisa. E eu comprei a trilogia, só que eu fiquei enrolando pra ler. E eu não sei porquê. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu nunca li nada tão bom e nada tão atual. Eu acho que essa distopia aqui, ela nunca vai envelhecer mal, sabe? Porque ela sempre vai refletir um tema atual da sociedade. E assim, acho que eu não preciso falar muito, né, sobre a história, todo mundo já conhece. E eu também não vou falar porque em breve vai sair vlog de leitura de todos os livros, né? O 3º não foi lido em 2025, mas também já tô gravando o vlog dele, né? E aí vai sair pra vocês verem as minhas reações enquanto eu tava lendo, o que eu achei de cada livro. E eu também assisti os filmes, tá? E olha, eu nunca vi produção tão boa e ser tão fiel aos livros quanto os filmes de Jogos Vorazes. Eu achei perfeito. O 10º livro é Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. Sim, é um título enorme e o livro é maravilhoso. Gente, eu adoro esse autor. Eu já li, se eu não me engano, esse é o 3º livro dele? Eu tô na dúvida, mas eu acho que sim. Porque eu li O Exorcismo da Minha Melhor Amiga e eu amei. Eu li o Como Vender uma Casa Mal Assombrada, que é legalzinho, mas foi o mais fraco dele. E, se eu não me engano, esse é o 3º. E esse aqui é maravilhoso. O autor, né, o Grady Hendrix, ele tem uma mania de fazer umas coisas bem bizarras, né? Ele mistura coisas de terror junto com humor e o dia a dia ali das pessoas, né? E aqui a gente vai acompanhar a Patrícia,
que ela tem uma vida de dona de casa comum, assim, ela é esposa e dona de casa, ela cuida dos filhos, mas assim, o marido só trabalha, os filhos ignoram ela tem que cuidar da sogra que é rabugenta, e a vida dela é ficar ali fazendo aquela lista interminável de afazeres de casa, e o único respiro que ela tem é um clube do livro que ela tem com as amigas dela. E o livro, ele já começa numa cena engraçada, porque ela tem um clube do livro em que os livros são meio chatos. E ela não leu, porque ela não teve tempo, ela não teve interesse, o livro era chato, e ela ia ser a mulher que ia falar no dia nesse clube, né? Que cada mês uma mulher falava mais, assim, sobre a história e o pessoal ia dando opinião, né? E ela começa a falar, gente, mas ela não leu o livro. E aí a dona do clube percebe que ela não leu. Quando ela é questionada, ela fala, eu não li, eu não tive tempo. E aí a dona do clube fala assim, mas todo mundo leu, né? Só ela tinha lido. E aí ela fica assim, possessa, o clube do livro acaba, e aí a gente vai ver um outro clube do livro nascendo, porque elas falam, poxa, eu não queria ler esses livros chatos, eu quero ler outras coisas. E elas vão ler o quê? True crime, suspense, essa coisa bem tranquila. E aí que fica legal, porque elas começam a se divertir lendo esses livros, né? E tava tudo ótimo, né? A amizade delas vai crescendo, só que se muda um cara ali na vizinhança, que é um cara meio esquisito. O nome dele eu acho que é James Harris. E assim, sabe aquele cara que parece ser bom demais pra ser verdade? Ele é tão bonzinho, ele é tão galera, todo mundo adora ele. Meio estranho, né? E ela começa a desconfiar desse cara. Ela começa a ir atrás. E, gente, coisas bem estranhas começam a acontecer. Tem umas cenas bem bizarras, mas o livro, ele é sensacional. Porque tem a parte de terror, mas tem a parte também de humor, que tem umas partes muito engraçadas. E ele principalmente vai falar sobre amizade. Sobre a amizade desse grupo de mulheres que, com o passar do tempo, só vai se fortalecendo. E também os maridos ali, né, eles acabam aprendendo que eles têm que ouvir mais as mulheres mesmo. No início eles não estavam muito assim não, né, porque esse livro aqui, eu acho que aqui não fala o ano, mas ele se passa numa época em que as mulheres não tinham voz, autoridade nenhuma, não trabalhavam fora, não tinham autonomia, então, né, elas não eram ouvidas. Tem alguns casos aqui até de outras mulheres que passam por situações mais complicadas com maridos abusivos, não é o caso da Patrícia, mas a gente vê ali algumas outras mulheres passando por situações mais difíceis. E aí a gente vai acompanhando a evolução de toda essa situação e tentando entender ali, né, o que o James está querendo fazer e quem ele é. Essa é a parte mais importante. Quem é o James Harris? Gente, de todos esses, se você quiser ler só um livro, lê esse aqui, porque ele tem tudo. Tem tudo, tem humor, terror, tem amizade, tem fofoca, tem intriga. É maravilhoso. O 11º livro é um suspense que não podia faltar aqui nessa lista, né? Porque é o meu gênero favorito e é Pactos Mortais. Esse eu li em e-book. E, gente, que escrita boa. É um livro super bem escrito, super fluido, uma história que te prende. A gente já começa vendo que algo vai acontecer, né? A gente acompanha primeiro da visão da Amanda, que ela perdeu a filha dela, se eu não me engano a filha dela tinha 6 anos. E assim, a vida dela acabou. A vida dela acabou porque ela perdeu a filha. O marido porque não aguentou viver com a culpa, né, já que a menina, quando sumiu, estava com ele. E aí ela tem a certeza de que foi um cara que matou a filha dela. Ela não tem provas, né, a polícia não conseguiu provar que foi ele, mas ela está ali na estação de trem, pronta pra acabar com a vida dele. Só que algo acontece ali, ela não consegue fazer, e aí a gente vai acompanhando essa angústia dela de viver com esse sentimento de que a pessoa que fez o que fez com a filha dela tá impune, a vida dela acabou e a vida do outro cara tá ótima, ele não sofreu consequência nenhuma, então ela quer justiça. E aí a gente acompanha essa história de vários pontos de vista, não só da Amanda, mas também da Ruth, que é uma outra mulher que passou também por uma outra situação. E aí a gente vai lendo e vendo por que essas histórias se passam juntas, qual é a ligação dessas histórias. E, gente, que livro louco, tá? Que livro frenético. Eu não podia imaginar, tá? Tiveram vários plots ali e eu simplesmente não adivinhei nenhum, porque um ali, assim, eu até desconfiei, mas os outros, eu fiquei completamente incrédula. Foi, assim, sensacional. É um livro, como eu falei, super fluido. Se você quer um suspense que vai te prender e que é inteligente, esse é perfeito. O 11º livro é Além da Porta Sussurrante. Eu já gosto muito desse autor, né, o T.J. Klune. Eu já li A Casa do Marcerulho dele e quero ler muito mais. Eu gosto muito do jeito que ele escreve, do jeito que ele trata temas sensíveis. E eu até tenho o físico desse livro, mas eu não sei aonde eu botei. Então a capa tá aqui pra vocês, mas eu li no físico. E, gente, esse livro ele vai falar sobre o luto. Ele vai falar sobre diferentes formas de luto. Porque a gente acompanha um cara que ele é viciado em trabalho. A vida dele é trabalhar, pra ele a única coisa que importa é produtividade e trabalhar. Então é aquela pessoa que fica 100% do tempo no escritório e ele espera que as pessoas sejam assim.
no mínimo, sejam iguais a ele. E ele é um cara que ele tem fama de ser totalmente sem coração, porque principalmente a primeira cena ali do livro é ele despedindo uma mulher, e assim, a mulher tá em prantos, tá, porque o emprego, ele oferecia outros benefícios, né, de, por exemplo, a faculdade, o plano de saúde, e ela ia perder tudo. Ela, ai, mas como é que eu vou pagar ele? Ai, não sei, vai com Deus, tá? Vai lá, querida. Foi só isso que ele fez, e ela ficou assim, que desgraçado, né? E aí, ele simplesmente, um belo dia que ele tá ali trabalhando, porque o cara não tira folga nunca, ele morre do nada. E ele fica completamente inconformado de que ele não vai poder mais trabalhar. A preocupação dele é, e agora? Como é que eu vou trabalhar? Eu não posso morrer, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Isso é o que ele pensa, eu fico assim, meu Deus. Eu já comecei a ficar apavorada, né? Porque assim, caraca, a vida da pessoa realmente é só isso, sabe? Ela não tem um hobby, ela não tem amigos, não tem nada, é só trabalho. E aí ele vai pra uma casa, que é uma casa de chá, pra ficar um tempo ali, né? Eles podem ficar um tempo nessa casa até fazer a transição pro outro mundo. E ele fica ali, tipo, mas eu quero voltar, tem como, não sei o quê. Ele não entende que não tem volta. Então, assim, acontecem muitas cenas engraçadas, principalmente quando ele vai ver o enterro dele, e ele foi lá, né, no velório e tal, ele, nossa, porque deve estar cheio, porque eu sou super querido. Só tinha a ex-mulher dele e que ainda por cima tava falando mal dele pras pessoas. E aí ele olha e fala assim, nossa, mas eu era tão querido, não entendi o que aconteceu. O que será, né? O que será que aconteceu? E aí tem várias cenas assim que são muito divertidas, mas muitas cenas tocantes. Teve gente me falando que se debulhou em lágrimas nesse livro e eu achei que eu também não ia chorar. Porque eu tava no final, já no finalzinho ali, faltava, sei lá, 60 páginas. E eu falei, meu Deus, eu vou terminar esse livro invicta. Eu não chorei. Eu falei cedo demais, né? Eu falei cedo demais porque passaram 3 páginas e eu me esvaí. Porque tem uma cena no final que é muito linda. O livro inteiro é muito lindo. Eu gosto muito da forma que o T.J. Klune escreve, né? Como eu já falei. Ele lida com temas muito pesados de uma maneira até lúdica em alguns momentos, e de uma maneira mais leve. E aqui, esse livro, ele fala muito sobre o luto, tanto da pessoa que morre e ela não quer ir, mas de quem perde a pessoa e não consegue superar, ou, sabe, ela para a vida dela. E aí esse café tem até algumas pessoas que vão, que perderam pessoas, mas não sabem lidar com isso. E aí, o dono do café, que obviamente eu já esqueci o nome, né, gente? O dono do café, ele é responsável tanto por guiar os mortos para fazer a passagem, quanto para dar um pouco de conforto para as pessoas que estão ali, né? Algumas pessoas vão ali justamente por terem perdido alguém. E aí, tem uma mulher que aparece ali que ela não consegue superar a perda da filha, se eu não me engano. E é muito triste. Foi nessa parte que eu não consegui me segurar, porque ele fala de uma forma muito tocante, e o luto é uma coisa difícil mesmo, né, cada um passa de um jeito diferente, por isso que também esse livro tem vários pontos de vista, porque ninguém lida da mesma forma, né, cada um lida do seu próprio jeito e de uma maneira diferente, né, o luto atinge as pessoas de maneiras muito particulares, mas é um livro maravilhoso, como eu já falei, eu quero ler mais dele, eu quero ler tudo o que ele já escreveu, porque que escrita gostosa, sabe? Ao mesmo tempo que ele fala de coisas muito difíceis, ele dá um quentinho, assim, no nosso coração. E o 13º livro, tá acabando, é o penúltimo, é um romance, 7 anos entre nós, que eu li em e-book também. E ele é um romance diferente porque ele tem viagem no tempo. A gente vai acompanhar a vida da Clementine, ela vai morar no apartamento da tia, e ela tá passando por um momento difícil, porque ela perdeu a tia, né? E elas eram muito ligadas, elas sempre faziam coisas juntas, e ela tá morando nesse apartamento, até que um belo dia, ela acorda e tem um homem no apartamento dela. E ela fica assim, gente, da onde esse homem saiu? Quem deixou ele entrar? E aí ela lembra que a tia já tinha contado pra ela que era um apartamento diferente. Esse apartamento, ele viajava no tempo. Então esse cara que ela acha ali no apartamento dela, ele tá 7 anos no passado. E ela, 7 anos no futuro. E aí eles vão começar a interagir ali, que até a tia dela falava que essas coisas aconteciam no apartamento quando a pessoa estava precisando. Não era algo que acontecia sempre, eram em momentos específicos, sabe? Tinha um motivo para isso acontecer. E aí ela começa a ter uma amizade ali com esse cara, eles começam a conversar, porque ela finalmente entende também que ele não tem culpa do que tá acontecendo, é uma questão do apartamento em si. E aí eles vão tendo uma amizade até eles terem algo a mais, só que tem um problema, né, gente? Como que você vai se relacionar com uma pessoa que tá 7 anos no passado? Não
não tem como. E aí, como que eles vão dar um jeito pra isso? Como que eles vão tentar se relacionar ou não? Porque também cada um tem seus problemas, cada um tá passando por alguma situação ali. E é um livro muito cativante. Eu gostei muito da escrita. Se eu não me engano, eu nunca tinha lido nada dessa autora. E eu gostei muito, eu quero ler mais coisas dela. A escrita realmente é envolvente. É aquele romance que fica uma delicinha ali, você ficar lendo, vendo os personagens se envolvendo aos poucos, é muito legal. E vamos para o último livro. E é claro que o último tinha que ser um suspense, e da Karin Slaughter é Somos Todos Culpados. Esse aqui é uma nova série, gente, que ela tá escrevendo. Eu não sei se já tem algum outro livro para ser lançado, mas eu com certeza vou continuar lendo. É uma série muito envolvente, sensacional. Eu fico chocada com a inteligência da Karin em escrever histórias extremamente complexas e com uma escrita fluida, sabe? Eu quero ler mais dela porque eu confesso que eu já tinha lido um livro dela, falei que ia ler mais e o tempo passou e eu não li. Tenho alguns dela aqui pra ler ainda, tá? Então em breve vocês devem ver em algum vlog, porque esse ano eu tô bem focada em ler os físicos que eu tenho aqui em casa. Vocês vão ver em breve no meu vídeo de metas, tudo que eu quero fazer esse ano. E esse livro aqui eu acabei comprando, né? Pra poder ler junto com o pessoal do clube de leitura, e gente, foi uma grata surpresa. Vocês sabem que eu raramente compro o lançamento, porque eu tava me decepcionando bastante, mas esse livro é extremamente bem escrito, a história é sensacional. Aqui a gente vai acompanhar uma policial, que o nome dela é Amy Clifton. Ela é responsável por uma investigação que 2 adolescentes sumiram. Então, por ser uma cidade menor também, isso não é uma coisa que costuma acontecer. Então já mexeu com a população, mas a situação piora quando uma dessas adolescentes é filha da melhor amiga dela. Então tem uma carga emocional de que ela precisa achar essa menina, porque inclusive ela conhece a adolescente, né? Elas tinham ali uma amizade, pelo que eu sei, pelo que eu lembro, já tem bastante tempo que eu li. Então ela se sente responsável por encontrar essa menina. Só que muitas coisas vão acontecer. É uma história muito mais complexa do que parece, não é só um simples desaparecimento. Tem muita gente envolvida nisso e muitos segredos que estavam escondidos por anos e ninguém sabia de absolutamente nada, até que, né, ela vai começar a cavar ali e ela vai descobrir coisas que ela nunca imaginava e ela vai acabar irritando algumas pessoas que ela, né, não esperava, e pessoas que podem prejudicar ela ali de alguma forma. A gente também vai conhecer sobre a família dela, então é um livro em que a policial não é, a personalidade dela não é só ser policial. Ela tem uma vida pessoal, a gente sabe tudo que acontece na vida dela, que inclusive ela estava passando por um relacionamento horrível, que ela não largava do marido, que era um inferno na vida dela. A gente conhece o pai dela, que também trabalha na polícia, então a gente meio que se envolve ali um pouco com todo mundo, a gente conhece muito da vida pessoal deles, e eu gosto muito disso, né? Eu gosto de conhecer o policial fora do trabalho, né? Como que ele é em casa, o que que ele faz, ele tem filho, ele não tem, tá passando por alguma coisa. Eu gosto dessa coisa assim, mais profunda, né? De não ter só, a personalidade dele não ser resumida só em ser policial e ficar investigando ali o crime. Então é um livro muito bem escrito, eu espero que ela lance logo mais livros dessa série, porque, ó, vale muito a pena mesmo. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham se interessado por algum desses livros que eu falei aqui. E que venham muito mais favoritos esse ano. Essa semana ainda sai os piores que eu li no ano passado. E é uma listinha boa, tá? Infelizmente eu não fiz algumas escolhas tão boas assim ano passado, não. E vocês vão acompanhar ainda essa semana também as minhas metas literárias para esse ano. É isso, não esquece de se inscrever, de curtir e de comentar. E até a próxima!